Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Ainda estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo terceiro desse capítulo fala: Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: Maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Graças a Deus pela sua palavra. Que o Santo Espírito nos abençoe, nos conceda graça durante esse breve momento de reflexão na palavra de Deus. Maldito seja Jesus. Nós podemos imaginar algum cristão dizendo isso? Não, não podemos imaginar. Nós podemos imaginar algum pregador, algum pastor, algum profeta dizendo uma frase equivalente a essa, amaldiçoando a Cristo Jesus? Não, nós não imaginamos. Talvez tenha acontecido em algum momento obscuro e profundamente terrível da vida de uma ou outra pessoa. Talvez tenha acontecido isso, de renunciar a Cristo Jesus. Mas isso não é o que se espera, não é o que se vê. E o apóstolo Paulo garante que uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, regenerada, protegida, guardada, conduzida pelo Espírito Santo, ela não amaldiçoará em momento algum o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, ele fala que ninguém é capaz de expressar a absoluta verdade do senhorio de Cristo Jesus a não ser pelo Espírito Santo. A pessoa, o agente, o, o ator principal da vida cristã aqui na terra, nesse momento, aos olhos do apóstolo Paulo, no que diz respeito à condução da igreja, à sustentação da igreja, a condução mesmo, a direção da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo governou a igreja de Cristo em comunhão com os apóstolos de Cristo Jesus. Há quem decida, há quem discuta o governo eclesiástico, a forma de governo, como a igreja deve ser governada ou como a igreja pode. Qualquer que seja a disposição, organização, orientação da igreja, de uma igreja cristã, não havendo na Escritura uma fórmula definitiva em relação a isso, o papel fundamental para garantir que essa igreja seja a igreja, que os ministros de Cristo, que os ministros do Evangelho estejam expressando de forma correta e adequada o Evangelho de Cristo Jesus, é a presença do Espírito Santo confirmando, vivificando aquela igreja, aquele ministério, aquelas vidas. Quando se fala de amaldiçoar a Jesus, nós falamos aqui dos escândalos, né? O apóstolo Paulo está usando essa expressão que causa um choque, uma reação para trazer às mentes a realidade dos escândalos, né, dos pecados. Hoje eu estava revendo aqui, e a título aqui, né, eu ainda era criança, eu era bem criança ainda, eu me lembro, nos tempos da TV, você sintonizava os canais, aqui no interior de São Paulo, a gente tinha acesso a poucos canais de televisão, tá? Era TV em duas cores ainda, né? Cinza claro, cinza escuro, chamavam de preto e branco. Os jovens não sabem o que é isso, teriam que ir no museu da imagem aí para ver como era a televisão. Você sintonizava os canais ali numa pecinha e ao lado daquela peça tinha uma sintonia fina ali para melhorar o som e a imagem. Eu não me lembro o dia, eu me lembro que eu era criança ainda, bem criança, tentando sintonizar um canal ali, de repente, eu ouvi uma voz, né? Uma voz que eu pensei, Deus está falando comigo. Eu não entendi o que aquela voz dizia. Uma voz de homem que hoje eu posso classificar como um barítono
um tenor lírico para o barítono, né? E sintonizou por pouco tempo. E logo se perdeu, eu não vi, eu estava tentando sintonizar, mas eu não vi a imagem, nada. E criança que era, eu pensei, Deus falou comigo, né? Deus falou comigo e eu não entendi absolutamente nada. E depois, eu fiquei um tempo pensando naquilo, uma voz poderosa, uma voz, como eu falei, né, grave, uma voz que chamava muito a atenção, que despertava emoção, sentimento. E depois eu pensei de novo, falei, mas por que Deus ia falar comigo numa língua que eu não entendo? A criança que era, aquilo ficou por um tempo na minha cabeça e logo desapareceu, porque criança você quer sair para brincar, você quer a TV para assistir desenho, era isso naquele tempo, era isso naquela época. Depois de algum tempo, eu descobri, vi, não era Deus, era o ainda vive, né, o Jim Swaggart. Eles formaram uma tríade muito famosa na, na, na cultura televisiva, na sociedade americana. Eles eram primos. Jim Swaggart, Jerry Lee Lewis, o músico lá do piano, e o não menos famoso Elvis Presley. Eles eram da mesma cidadezinha, da mesma igrejinha pentecostal. Eles eram os três brancos, de olhos claros e cabelos loiros, né? O Elvis, para chamar a produção, entendeu que seria melhor para ele pintar os cabelos de preto e usar lentes de contato para dar um ar assim que eles diferenciado, porque onde eles viviam, loiro de olhos azuis lá é, é a imensa maioria da população, era o comum. Esses três homens foram grandemente abençoados por Deus com dons, despertados na igreja cristã. Todos cantavam, todos eram é, bons cantores. Jim Swaggart dedicou-se à pregação do evangelho. Foi a voz que eu ouvi e ainda criança pensei que Deus estava falando comigo numa língua que eu não entendia. Fiquei decepcionado comigo por não entender o que Deus queria falar e fiquei decepcionado com Deus também por falar comigo numa voz que eu não era capaz de compreender. Olha como é a mente da criança. Jim Swaggart pregando em inglês, né? Captou lá a televisão lá algumas frases, né? A tradução naquele tempo não era simultânea, não era simultânea. Tá? Jim Swaggart, um homem cheio de dons. A apresentação dele, depois quando eu tive acesso ao conteúdo, algum material, ele já nem pregava mais, ele simplesmente se apresentava, né? Fazia aquelas cruzadas, se apresentava, contava uma história, cantava, né? Era um show completo ali de um homem. E aí foi um pregador do evangelho muito famoso por algum tempo e depois se tornou muito famoso ainda pelo pecado. Proporcionalmente à fama, ao sucesso e à imagem que ele permitiu que criassem dele, né? O grande problema de alguns pregadores é que com o sucesso do ministério, a pessoa toma para si a credibilidade e a honra, né? A pessoa acaba esquecendo da verdade que a glória pertence única e exclusivamente a Deus. E a Bíblia declara que o orgulho precede a queda, a arrogância precede a ruína. Depois ficamos sabendo dos escândalos, né? O escândalo se tornou mais forte do que toda a mensagem que ele havia pregado ao longo dos anos. Ele abandonou o ministério por um tempo, depois voltou e está ainda vivo, ainda prega, ainda declama algumas canções e tem a vida dele, que Deus o abençoe. Eu não tenho nada contra o Jim Swaggart, mas eu estou lembrando aqui do Jimmy, né, para a Maldito Seja Jesus. Ele nunca disse isso, né? Ele nunca disse isso. E não precisou dizer. E não precisou dizer. Os atos falam mais alto. A vida fala muito mais intensamente. Estou falando do Jim Swaggart aqui,
Depois do Jimmy veio com o fiasco dele, né, como televangelista, como um produto televisivo da espiritualidade norte-americana, com a decadência do Jimmy, que não foi o fim, depois ele continuou, tem a vida dele. Aí o espaço foi ocupado pelo melhor preparado Billy Graham, o homem que falou de Jesus para mais pessoas em todos os tempos na história da igreja. Tá? Não estou questionando a fé ou a integridade do reverendo Billy Graham ou do Jimmy Swaggart. Nós estamos falando aqui sobre a atuação do Espírito Santo. Ninguém se adona do Espírito Santo. O Espírito Santo não está confinado a uma pessoa, a um indivíduo ou a um ministério. O Espírito Santo tem o seu propósito nesse mundo e ele vai prosseguir no seu propósito, edificando a igreja, fortalecendo a igreja, conduzindo as pessoas a Cristo. Os dons espirituais são livremente e graciosamente distribuídos pelo Espírito Santo. Mas isso não obriga o Espírito Santo a estar vinculado a este ou aquele ministério ou a este ou aquele indivíduo só porque a pessoa recebeu dons. O apóstolo Paulo está dizendo aqui mais importante é o Espírito Santo do que os dons, antes de ingressar na descrição aqui dos dons espirituais. Por isso que eu falei e eu falo, os dons espirituais não são garantia de absolutamente nada. Há uma série de inverdades que sempre foram e continuam sendo anunciadas, proclamadas, tá? Os dons não têm uma relação direta com a vida de santidade. Os dons não têm vínculo com a santificação, com a regeneração, com o novo nascimento, tá? Os dons não têm esse vínculo. Alguns falam, quem fala em línguas fala diretamente com Deus. Não. Esquece isso. Nós falamos, em línguas ou não, diretamente com Deus, a quem nos dirigimos pela fé em Cristo Jesus. Temos diante de Deus nos céus aquele que por nós intercede, que é Jesus Cristo. E temos na terra ao nosso lado o Espírito Santo, que intercede por nós de maneira que não pode ser expressa por palavras. A mente humana não é capaz de compreender, de expressar em palavras esse ministério do Espírito que diz respeito à intercessão pelo cristão, tá? Essa atuação do Espírito Santo é um completo mistério para nós. Não tem relação com o dom espiritual também. Você fala em línguas, parabéns. É um dom, exercite, desenvolva. De forma solitária, ele parece um dom inútil. Não é inútil, mas solitário, na igreja, o apóstolo Paulo orienta que é melhor a pessoa ficar calada. Para a edificação da igreja tem que haver a interpretação, né? Tem que haver a interpretação das línguas. Associada à interpretação, tem também a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Depois nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Mas o dom, por exemplo, o falar em línguas, ele me parece muito útil em períodos de profunda exaustão. Né? Quando você está muito cansado, esgotado, passando por grandes dificuldades, tendo dificuldades para coordenar o seu pensamento, a sua mente, né? Tendo alguma dificuldade, ele se apresenta como algo que proporciona uma tranquilidade, um repouso para a mente cansada, tá? Para a mente exausta, liberando a nossa mente consciente para uma reorganização. Reorganização no que diz respeito à nossa oração, tá? Então, eu entendo que ele funciona não é mais ou menos, ele funciona nisso, como um auxílio poderoso para a sua vida de oração, principalmente sustentando o cristão em momentos de exaustão, de cansaço, de
de confusão, de dificuldade para compreender ou discernir o que está acontecendo. Muito embora automaticamente ele não proporcione essa clareza. Ele proporciona descanso mental e intelectual para que você oxigene a sua mente e se reorganize, tá? É por aí que eu entendo, é por aí que funciona. Mas para não falar da minha vida, da minha experiência, porque eu tenho sérios atritos com muita coisa nos meios chamados pentecostais. Tem coisa que eu não consigo jamais engolir, tem coisa que eu não consigo engolir, tem coisas que eu nunca vou aceitar, tá? Não reconheço como obra do Espírito Santo, tem sérias dificuldades em respeitar muito comportamento que tem características de esquizofrenia mesmo, tá? Comportamentos que têm características de transtorno mental, que pessoas doentes, pessoas comprometidas mentalmente, tá? Mas isso é outro tema, isso é outro ponto. Para evitar que eu fale de mim mesmo, essa parte do que estamos falando aqui de Coríntios, no meu material, ela está em temas abrangentes. Então, tem alguns livros que são utilizados para temas que eu considero abrangentes e posso falar tranquilamente. Mas para não dizer que eu estou passando a minha visão, a minha perspectiva, a minha experiência, o meu pensamento, que também não é correto, é desrespeitoso, eu peguei algum material lá que eu tenho comigo já há muito tempo, Fundamentos da Teologia Pentecostal, Guy Duffield e Nathaniel Van Cleve, foram pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu creio que já morreram os dois. Se estiver vivo, no máximo um, né? Que o outro era bem mais velho. Esse é um livro que eu li há 1996. 1996. É um livro que eu li, eu considerei bastante interessante, mas quando eu compro uma obra de teologia, principalmente de teologia sistemática, a parte que mais me interessa, a primeira leitura que eu faço, eu vou na Cristologia, da doutrina de Cristo Jesus, tá? Que é o que de fato me interessa, aprender e aprender mais e mais e mais. Então eu vou naquele material. Esse livro fala de dons espirituais, fala dos dons espirituais. A igreja, as pessoas conhecem, a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? São igrejas originalmente dentro dessa perspectiva pentecostal ou carismática, tá? E esse é um material que nós vamos usar na parte de Atos dos Apóstolos. Nós vamos incluir a pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, também falando de dons, tá? Esse livro nem é publicado, nem é vendido mais, tá? Temos também, e vamos usar para esse propósito específico, também pneumatologia, é o J. Rodman Williams. Ele é presbiteriano. No Brasil, eles chamam de presbiterianos, Igreja Renovada, né? São presbiterianos que cultuam a Deus numa perspectiva pentecostal ou carismática. Então, mas ele é basicamente presbiteriano, tá? Ele é basicamente um teólogo reformado, um pensador reformado, um pensador presbiteriano que acredita na atualidade dos dons espirituais. Ele não só acredita, né? Ao que tudo indica, ao que tudo leva a crer, ele também cultua, ministra, né? Tem uma liturgia pentecostal ou carismática. Mas como todo bom americano, né, ele se apresentou, ele já morreu também, ele se apresentou como teologia da renovação. Teologia da renovação, né? Tudo eles dão um nome específico e criam um nicho de mercado. Teologia da renovação, tá? Que eu não vejo assim. Mas é um material interessante. Perpetua os preconceitos do presbiterianismo, né? Porque ele reconhece a atualidade dos dons espirituais, mas mantém um profundo desprezo com as instituições ou denominações historicamente
pentecostais ou carismáticas, né? Eu li e falei, mas que cara esquisito. Ou seja, ele fala, como todos, da própria experiência. Porque ele não reconhece as denominações é, que se originaram já no movimento pentecostal carismático. Porque muitas delas, boa parte delas, não adotam a perspectiva da teologia reformada, por assim dizer. Né? Eles adotam, segundo os reformados, uma teologia arminiana. E nós sabemos que o Jacó Armínio, ele era presbiteriano também, ele era um teólogo reformado. Aí, por fazer algumas perguntas e apresentar uma perspectiva que questionava certos princípios da instituição reformada, não da fé cristã, mas da instituição reformada ou da dogmática reformada, ele foi excomungado, declarado herege e por aí afora. Mas isso daí, você expulsa um teólogo ou declara ele herege, sai com ele os discípulos, funda uma outra denominação e propaga o seu pensamento, e aquele espaço é preenchido lá pela turma que estava lá meio sem o que fazer naquela instituição. Né? E evitar o conflito interno, evitar o debate, gera também a decadência, onde todos falam a mesma coisa, no final todos silenciam. Porque não, a controvérsia às vezes é interessante para que se extraia das pessoas o que elas realmente pensam, acreditam. Né? Abrir mão do Jacó Armínio, para mim, foi abrir mão de uma perspectiva cristã reformada, de uma perspectiva teológica da psicologia cristã. Psicologia cristã. Eu creio que poderia ali ter desenvolvido um trabalho, a igreja teria uma psicologia cristã, né? O Armínio fala da mecânica da salvação. Teria a possibilidade de desenvolvimento de uma teologia cristã, bíblica, e não viveríamos aí pegando de empréstimo a psicologia desenvolvida por indivíduos até que agiram de forma a tentar desbancar a igreja. Tá? Mas isso daí é história. O que aconteceu, aconteceu. Então nós temos aqui, é da Editora Vida. A Editora Vida publicou há muitos anos esse material. Eu li, eu achei interessante. Tenho minhas reservas, tanto quanto tenho também minhas reservas quanto ao material aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, na maneira não da exposição doutrinária, mas na expectativa de construção de uma liturgia com base numa teologia pentecostal. Não existe teologia pura. É muita ingenuidade alguém acreditar que vai estudar uma teologia pura, que existe uma obra de teologia pura. Uma das obras que mais me impactou espiritualmente, que eu considero que tem uma expressão de espiritualidade impactante e muito forte, é a do Charles Hodge, tá? Que nada tem com o movimento pentecostal ou carismático, mas desenvolveu ali uma teologia sólida, uma cristologia muito sólida, é um material no qual eu consigo refletir, pensar, né, orientar a minha mente com segurança e tranquilidade. Mas também, a título de confronto, comparação, tenho outros materiais. E também vamos usar alguma coisa aqui do material do Robert Cover, uma coisa assim o nome dele, é da Shed Publicações. Eu tenho profundo respeito pelo reverendo Russell Shedd, já falecido, que já nos deixou. Foi um missionário americano aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, o fundador, ou um dos fundadores da Edições Vida Nova, que trabalhou, que apresentou material, que somou a igreja cristã evangélica no Brasil. Eu tenho profundo respeito em memória do Dr. Russell Shedd, e aí existe a Shedd Publicações, que é um selo, se eu não me engano, é um selo da Edições Vida Nova. Então,
Para não dizer que estamos falando das nossas convicções pessoais ou das nossas próprias interpretações, como temos feito em tudo e que apresentamos até agora, vamos usar esse material, esses três, especificamente para abordar a doutrina do Espírito Santo, dos dons espirituais. O Robert Cover, ele não aborda, ele sábia e educadamente, ele, se eu não me engano, salvo engano, ele não aborda diretamente os dons espirituais conforme apresentados pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Ele vai usar Efésios, vai falar dos dons de Cristo à igreja, vai falar dos dons de ministério, homens como dons, homens como instrumentos, como ferramentas do ministério cristão. É uma outra, é muito bonito, é muito elegante, é muito abrangente, tá? Homens como dons. Deus não só concedeu dons aos homens, como concedeu dons aos homens dotados como dons para a edificação da igreja. Então nós temos o ministério, o serviço cristão, o serviço à igreja de Cristo, os ministros do evangelho. Vamos abordar aí a doutrina também do Espírito Santo e dons espirituais usando essas três obras. O restante do material será estudado e apresentado conforme já foi proposto no início. É importante? É importante. Então vamos falar de doutrina do Espírito Santo. Marco, hoje você procuraria dons espirituais? Se é algo que Deus tem para as nossas vidas, por que não? Você considera os dons espirituais fundamentais para a edificação da igreja? O fundamental para a edificação da igreja é a submissão à palavra de Deus e ao Espírito Santo, o que conduzirá a igreja à operacionalização do Espírito. Então, dons sempre haverá. Dons, manifestação de dons espirituais sempre ocorrerão, sempre ocorreram e continuarão ocorrendo até um momento específico da história. Se eu concordo com tudo que está por aí, não, eu não concordo. Tá? E nós vamos falar aos poucos, mas apresentando aí um material que possa acrescentar e que possa orientar ou edificar, que não seja propriamente a minha própria experiência. Na questão dos dons espirituais, nós devemos pautar isso, quando nós falamos aqui, né, da voz de Deus, né? Deus não falou comigo. Deus não falou diretamente comigo, eu não ouvi a voz do Todo-Poderoso Deus. Era a voz do Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, que eu fiquei depois escandalizado. Os cristãos que pregam o amor de Cristo Jesus, que falam do perdão dos pecados, eles não têm dó nem piedade dos seus ministros, né, os seus pastores. Então, quem está no ministério, pastor, se cuida, meu irmão. Se guarda, se preserva, tá? Porque você, se cair aí, você será devorado por lobos, tá bom? Não é só uma questão de falar do falso pastor, né, que é como lobo que devora o rebanho. Às vezes o rebanho também é formado por lobos que devoram os outros lobos, ou os pastores, ou os falsos pastores. Então, se cuida, meu irmão. Se você está no ministério, reconheça, você é instrumento de Deus para. Se você não estiver devidamente preparado para isso, então se prepare, se organize. Porque se a sua vida der certo, se o seu ministério der certo, se você conseguir ou conquistar projeção, saiba que o Jim Swaggart foi fiscalizado, sondado 24 horas por dia durante um longo período por um sujeito comprometido a desmascará-lo, a provar para o mundo que ele era uma fraude. Saiba que Billy Graham não teve um dia de paz, tá bom? Ele teve um ministério bem sucedido, teve a sua vida, teve o respeito, a credibilidade, a confiança, mas eu me lembro de um episódio. Billy Graham promovia as suas cruzadas,
E num evento, acho que, eu não me lembro a cidade em que ele estava, convidaram ele, porque ele se hospedou, foi hospedado num lugar lá, ia ter uma luta de boxe lá, falaram, não, no intervalo chamava, ó, pode falar da cruzada. Lembre-se que as pessoas que estavam lá assistindo a luta de boxe nos Estados Unidos, majoritariamente são cristãos, são ou católicos, ou protestantes, evangélicos, ou pentecostais, mas eles gostam de esporte, eles gostam do pugilismo, eles gostam de tudo. E o reverendo aproveitou a oportunidade para convidar as pessoas para estarem na noite seguinte ou na manhã, na reunião que ele faria naquela cidade lá. E falou rapidamente, porque o intervalo da luta é curto, Deus abençoe a todos e foi embora. No outro dia, a imprensa noticiando que Billy Graham não falou o nome de Jesus. Ele convidou as pessoas para participarem da cruzada, abençoou em nome de Deus, mas não pronunciou o nome de Jesus. Veja o que era a vida desse ministro do Evangelho. Tá? Vigiado 24 horas por dia por pessoas dispostas não a orarem por ele, não a protegerem, não a servirem de salvaguarda, mas dispostas a destruírem a vida dele. Então não seja você a ferramenta para a sua própria destruição. A comunhão com o Espírito é infinitamente superior à manifestação dos dons espirituais na vida do cristão. Mais importante do que o dom é a vida. Mais importante que o dom de profetizar, de falar em línguas, de interpretar, palavra de sabedoria, de conhecimento, é o dom da vida, o dom gracioso de Deus, a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Comece pela vida como dom de Deus e prossiga para a vida eterna em Cristo Jesus. É vida. O que Deus tem para nós, o mais precioso e poderoso dom que Deus concedeu à humanidade é a vida, é a existência. É o que o apóstolo Paulo vai falar depois no famoso capítulo 13 aqui, né? O amor é o dom supremo, né? O amor é o dom supremo. Porque Deus é amor. E o dom da vida é uma manifestação do amor de Deus no universo, na criação, na criatura. Não há motivos para que você sinta-se menos amado ou menos importante para Deus por não falar em línguas, ou por não profetizar, ou por não ter conhecimento do dom e não saber manejar a palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Mas saiba que o Espírito Santo instrumentaliza a todo aquele que crê em Cristo Jesus. E nós vamos abordar esse tema aqui da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, as suas orientações, as restrições, tá? E vamos também tratar da doutrina do Espírito Santo e seria uma subdoutrina, né? É um subtópico dos dons espirituais. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.